Alô, alô, minha gente, boa noite. Vamos começar mais um programa Adriana Entrevista. E hoje eu tenho a honra, de trazer aqui uma colega, que foi minha preceptora, é preceptora de muita gente. Doutora Carolina Freire, é pediatra e hemopediatra preceptora da residência de pediatria do Hospital Roberto Santos. E faz consultório em duas clínicas particulares de Salvador, a Clínica Maninhos, que recebeu a Vistar e foi a nossa primeira casa, e a Ser Criança. Seja bem-vinda, Carol. Estou esperando ela entrar, minha gente, e eu quero que vocês já vão mandando aí as suas perguntas. Hoje a gente vai estar aqui com a doutora Carolina Freire. É isso aí, já estou vendo gente aqui, ó, que é fichinha carimbada, estou gostando de ver, hein? Evinha. Daiane, isso aí, meu amor. Vai chamando a galera, hein? Vai comunicando aí. Suzy, Carlinha, Fernanda. Muito bem, gente. Vamos chegando aí. Mandando as perguntas, tá? Que eu já tô chamando a doutora Carol. Tô aqui testando. A conexão tá boa? Ívia. Obrigada, Chuchu. Amandinha Lopes. Camilinha Monteiro, muito bem. Maíra. Micaele, muito bem, gente. Jéssica, uma galera boa aí, hein? Muito bem. Vou chamar aqui a doutora Carol, ok? Vamos lá, gente. A minha ideia de fazer essa live hoje é tirar algumas dúvidas que me ocorreram, né? Como mãe, como profissional também, né? Quando é que a gente faz a nossa primeira consulta, né? Qual momento a gente faz essa consulta, né? Como é que a gente, depois que o bebê nasce, qual é o melhor momento para a gente procurar o pediatra? Alô, Carol! Olá! Tudo bem? Tudo jóia? Tá ouvindo direitinho? A transmissão tá boa? Tá. Gente, eu gostaria de reapresentar, essa é a doutora Carolina Freire, pediatra e hemopediatra, preceptora do Hospital Roberto Santos, que também foi minha casa, né? Um lugar que forma gente boa, pois é. Verdade. E pediatra, que atende nas clínicas Maninhos e Ser Criança. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. Bom, o tema hoje, Carol, que a gente, que a gente escolheu juntas, foi para falar um pouquinho sobre a questão da consulta pediátrica, né? O que é a consulta pediátrica pré-natal, que é uma coisa super importante, né, da gente fazer, principalmente mulheres com gestações de alto risco, mas se aplica a todas as gravidezes. E é uma coisa nova, quer dizer, não é tão nova, mas para a maioria das pessoas é. Eu queria falar um pouco sobre isso. Queria falar também um pouco sobre a questão de, assim que o bebê nasce, a importância do pediatra, o período em que a gente vai encontrar esse pediatra, né? Depois, cuidados gerais com a RN, que é dúvida de toda mãe. Eu lembro que eu achei fantástico a nossa consulta, porque até da unha você me falou, Adri, você corta a unha assim, você pole desse jeito, a unha com a lixa e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Gente, um esclarecimento, essa live não tem a pretensão de substituir uma consulta médica, ela apenas é uma forma lúdica da gente trazer informação de qualidade para vocês, é uma forma da gente tirar dúvidas, esclarecer e disseminar um pouco de conhecimento, né, Carol? Com certeza. Gente, Então, deixa eu pedir rapidinho, Carol. Gente, não manda corações, porque trava, por favor. Eu sei que vocês, amam a gente. Sem corações. Vamos lá, Quero, para a nossa primeira pergunta. E essa consulta pré-natal? Então, a consulta pré-natal realmente foi uma coisa que está vindo para aqui, para o Brasil, há pouco tempo, né? 2012, se você considerar um tempo que a gente faz consultório, em 2012 começou a se falar desse assunto, na Europa já se fazia há algum tempo. E o que é o conceito disso? Primeiro, para a família ter um pediatra para chamar de seu.
né? Isso. Então, assim, as dúvidas que acontecem quando logo que nasce, elas vêm num turbilhão. Então, se você faz uma avaliação prévia, o pediatra que você já escolheu, você pode até fazer uma consulta, não gostar e procurar outro, mas já com o menino no colo é mais complicado, né? Então, começou Exatamente. desse conceito de você procurar a pessoa que vai acompanhar a sua família, porque não é só o recém-nascido, desde o momento que sai do hospital. E aí a importância disso vem de conhecer, o pediatra conhecer as doenças que a família já tem, a possibilidade de doenças infecciosas, doenças genéticas, né? Por exemplo, catarata congênita, a família tem, então tem que levar no oftalmologista, Cardiopatias, né? cardiopatias, né? Obesidade, como é a alimentação dessa mãe, qual é o padrão de alimentação dela, se está fazendo avaliação com nutricionista, se está fazendo exercício, porque isso que é um conceito novo. Tem uns 3 anos, né, que se sabe fala assim, epigenética, o que é o quê? Durante a gestação, Show. o ambiente que o bebê está dentro da barriga é um ambiente que a mãe proporciona para ele, e aquilo tudo que está acontecendo vai mudar o curso da vida dele até a vida adulta. Então, assim, se é uma mãe que come muita gordura e tem um ganho de peso muito grande durante a gestação, ele tem possibilidade de ser uma criança obesa, ou ter também distúrbios de alimentares, né? Uma mãe que fuma. Então, a gente precisa resolver se conhecer isso nesse momento. E geralmente a partir de 28 semanas que a gente recomenda, mas a maioria das mães que procuram consulta pediátrica pré-natal vai depois das 32, 34. Pois é, o melhor seria entre 28 e 32, e eu gosto de explicar um pouquinho isso também, porque a gente está entrando no terceiro trimestre, né? É um período em que exige atenção especial, é um período que às vezes a gente pode, com simples ações no consultório, definir um parto prematuro ou não, e ter esse pediatra já à disposição ajudaria a gente a não ficar peregrinando como a gente vê. E aí eu já emendo, Carol, quando a gente pare, qual é o período melhor para a gente ir para um pediatra? Depois que sai do hospital, o ideal é 48 horas após a alta, né? Então, isso aí exige o quê? Você já marcar a consulta, tô indo para o hospital, viu, doutora, vou parir agora. Aí, no caso, parto normal, então parto cesariano que se é agendado, aí já a gente faz uma previsão. Se tem icterícia, se não teve icterícia, o tempo de permanência ficou no hospital, 2 dias depois é o ideal para ele ser avaliado. Até o 5º dia de vida, de preferência. Maravilha. Uma das perguntas, vou aproveitar aqui o gancho, de Kátia Couto. Quando a mãe tem toxoplasmose na gestação e toma as medicações necessárias, quando o bebê nasce, o bebê deve ir no infectopediatra? Deve. Deve, com certeza. Na realidade, o hospital já se prontifica a fazer a sorologia, mas a gente recomenda que faça uma avaliação com o infectopediatra também. Exatamente. Continuando a nossa consulta, Carol, essa primeira consulta que a gente faz logo que o bebê nasce, que é entre 48 horas e 5 dias, não é isso? Até o 5º dia de vida. Até o 5º dia de vida. O que é que a gente tem que levar para essa consulta, né? Quais são as orientações que são dadas a essa mulher, no geral, né? No geral. Ela vai ter que levar todos os exames do pré-natal, porque nesse momento, se você não fez a consulta pediátrica pré-natal e não registrou já isso em prontuário, mas se for o primeiro momento com o pediatra, tem que levar tudo para a gente saber o percentil que essa criança estava até o dia do nascimento, de peso, qual é o perfil genético de altura dos pais, né? E aí leva todas as consultas pediátricas pré-natais, se a mãe tinha anemia, quais foram os exames que ela fez, quais foram os remédios que ela tomou, porque a recomendação é permanecer com aqueles polivitamínicos até pelo menos 3 meses, agora é até 6 meses, né, inclusive. E aí, se a mãe tem anemia, a chance do bebê fazer uma anemia antes de 1 ano é grande, então a gente tem que saber como foi esse pré-natal. Se teve alguma doença infecciosa, por exemplo, né, ainda mais com a zika que teve aí, a gente fica bem atento a isso. Tem que levar o relatório de alta do hospital, aquele carteirinha de vacina, porque aí a gente vai acompanhar o peso. Em todas as consultas tem que levar a carteirinha de vacina e a gente vai anotar o peso do nascimento, o peso da alta, ver quanto perdeu, aleitamento materno. Aí a gente esses são os documentos necessários. Organizando, né? E outra coisa que aí a gente já vai emendar também nessa primeira consulta, que eu achei super legal, é aquela questão dos primeiros cuidados. Muito o que eu acho que aterroriza a maioria das mulheres do puerpério
é justamente o desconhecimento a respeito de como cuidar desse bebê. Então, a gente vem passando por mulheres, né? A gente tem um índice alto de depressão pós-parto na nossa sociedade atual, né? Algumas literaturas trazem que até 60% das mulheres têm algum grau de depressão pós-parto, que não é o baby blues. O baby blues dura 15 dias e passa. Depressão Isso. pós-parto, ela permanece e tem uma questão de negligência com o autocuidado, com o cuidado do bebê, uma tristeza que não para, um choro. E eu percebo muito das mulheres que eu atendo com essa depressão pós-parto que muito vem da insegurança a respeito de como cuidar desse bebê, de como lidar com Exatamente. essas mudanças, que cuidados realmente eu tenho que ter. Eu realmente tenho que acordar meu bebê de 3 em 3 horas para amamentar. Eu realmente tenho que trocar meu bebê toda vez que ele fizer xixi e cocô, né? Mesmo que isso implique em acordar ele quando ele está dormindo, né? Então, eu percebo que essa insegurança gera nas mulheres, porque a maioria de nós atualmente não acompanhou outras mulheres parindo, ou seja, a irmandade de mulheres que cuida de bebês não está existindo, né? Então a mulher ela Exatamente. acaba solitária, sem saber o que fazer. Então, Carol, É. que cuidados são esses? Fala assim, que cuidados gerais são esses? Que eu acho que toda mulher tinha que saber. Primeiro lugar, fazer um curso de pré-natal. Eu acho que um curso de gestante bem feito, né? Os hospitais fazem, mas é um mais rápido. Eu aconselho fazer um daqueles 4, 5 encontros, que aí você pega muita coisa. Apesar de que no dia que o bebê nasce, que você fica com ele na mão, não É, vem com manual de instrução, você esquece tudo. Mas enfim, aí os cuidados, de uma forma geral, precisa cuidar dessa mãe, né? Porque elas são muito cobradas, a mãe nasce a culpa, e aí elas são cobradas por todo mundo que está ao redor para ela sempre ser assertiva. Na verdade, ela está tentando acertar o tempo inteiro, né? Então a gente tem que tá. perceber que tipo de mãe é essa que a gente está lidando, né? E aí tem o cuidado com a troca de fralda, se vai usar algum tipo de barreira, pomada ou tipo óleo, se tem indicação ou não. Tem pediatras que não prescrevem, tem pediatras que prescrevem. A troca de fralda também é uma coisa muito individual. Eu percebo que tem as orientações parecem que são corretas, mas assim, hoje as fraldas que a gente tem, a tecnologia absortiva é muito grande. É diferente quando eu comecei a fazer consultório há um tempo atrás, que a criança fazia 2 xixi e ainda ficava úmida. Agora não, ela absorve bastante. Então, cocô, Não fica logicamente, vai úmida. trocar. E as fraldas hoje tem uma tecnologia de muito algodão e elas absorvem bastante, então a criança não fica mais assada. A gente não vê muito isso, é muito raro. Uhum. O cuidado com o umbigo, né? O álcool que vem, o hospital geralmente dá, os hospitais particulares eles dão álcool para você fazer higienização, né? E tem que higienizar a base. Eu também recomendo que peça para tirar o clamp ainda no hospital, porque alguns hospitais, eu não sei se é porque esquece, eu ainda não tenho certeza disso, mas alguns bebês têm alta com um clampzinho, aquele clampzinho, que aquilo ali traciona o umbigo, né? Ele fica Isso. tracionando, às vezes ele cai antes do que ele deveria cair, antes de mumificar, então eu peço para tirar, mas eu até tenho uma tesourinha, tipo um alicate que tira, e aí higienizar o umbigo, deixar o umbigo exposto, não pode ficar coberto com a fralda. As fraldas de RN hoje tem até um espacinho para poder ficar um umbigo. O banho. Exato. O banho também, existem várias técnicas de banho. Os hospitais normalmente ensinam com banho com um monte de algodão. Eu não curto muito essa técnica, mas Também tem não. pessoas que se adaptam bem, né? Aí o banho começar com o bebê olhando para a água, aí é mais pessoalmente, mas assim, a gente vai ensinar banho, cortar a unha, a pega na Isso. amamentação, né? Tem que ver, tem Isso. que botar. Não, entrou uma Carol propaganda aqui. travou. Viu? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá bem. Então, aí a gente vai ensinar isso e também a higiene do sono. A amamentação, na hora da consulta, é um momento que a gente tem que avaliar as 2 mamas e ver como é que sai esse bebê da amamentação. Às vezes precisa de uma consultora de amamentação em casa, porque a Uhum. reprodução dessa amamentação na consulta não é a mesma que a gente tem em casa, né? Aí vem a Com avó, a certeza. outra avó, a vizinha, cada um dizendo, é desse jeito, é desse jeito. Então, assim, é melhor que tenha essa consultora, muitas vezes precisa. Uhum. E o que mais?
Para quem não pode ter consultoras, eu sempre gosto de falar dos bancos de leite, né? Que a mulher Sim, pode visitar os bancos de leite, ela terá orientação sobre a amamentação. é verdade. Gosto de falar também que tem alguns sites oficiais que tem vídeos ensinando como a gente pode fazer essa pega, né? Carol, eu queria falar um pouquinho Tem que também. ter cuidado com esses sites, porque como você falou mesmo, tem que ser site Sites oficial, porque oficiais. tem muita informação errada na internet. Exatamente. Sim, Sites oficiais, tá bom, gente? isso. Que falem sobre amamentação. Existem sites de qualidade falando sobre isso. Porque nem todo mundo pode ter uma consultora. O que seria o melhor? Porque a consultora ela fica na sua casa, no seu ambiente, percebendo o que está acontecendo, e ela consegue corrigir a mapega e daí a fissura, o engurgitamento, né? Aquela mastite, Isso. que também é outro assunto que a gente vai abordar um pouquinho mais tarde, que arrebenta com o nosso puerpério. Porque quando a gente começa a rachar o peito, já fica mais difícil, né? Diminui a produção de leite e acaba complicando tudo. Deixa eu ver aqui. Carol, eu queria falar um pouquinho dessa questão do sono. Suas dicas foram preciosas. Hoje eu consegui fazer Pedrinho, estou tão feliz, eu tenho que relatar, minha gente. Depois de Tá. quase 3 meses, eu consegui fazer Pedrinho dormir no quarto dele. No caso dele, é. Então, Exato, assim, só esclarecimento. Nada contra a cama compartilhada, tá certo, gente? Eventualmente eu fiz cama compartilhada. O que eu falo muito, não adianta a gente negligenciar a existência da cama compartilhada. Eu acho que a gente, como médico, tem que orientar o correto, mas também fazer o que eu chamo de contenção de danos, né? Se vai fazer cama compartilhada, qual seria a melhor forma? Se você vai colocar seu bebê para dormir no quarto, qual seria a melhor forma? Eu, particularmente para mim, cama compartilhada não foi legal. Eu não consigo dormir direito. Eu acho que eu vou esmagar meu bebê o tempo inteiro. Ele fica inquieto, não dorme bem eu, nem ele, nem Fabrício. Mas existem várias alternativas. E assim, eu pedi a Carol que me desse dicas para como fazer ele dormir no quartinho dele. Deu certo. Então, assim, Carol, vamos falar um pouquinho sobre higiene do sono, as sonequinhas, né? Fala um pouquinho que eu acho que certo. foi tão importante. Ó, quando o bebê nasce, ele mantém o mesmo padrão de comportamento dia e noite que ele estava na barriga, né? Então, assim, se era Isso. um bebê que movimentava muito de noite, né? Que a mãe tá trabalhando o dia inteiro, e aí quando chega em casa, janta e para, aí ele se movimenta, mostra, ó, mãe, tá tudo bem, tô aqui, porque durante o dia ela não tá dando atenção para mim. Quando ele nasce, ele permanece com esse mesmo padrão até uns 40 dias, né? Assim, mais ou menos. Isso. E Foi aí, assim. a literatura fala que a gente pode fazer um condicionamento do bebê a partir de 3 meses, né? 3 meses é quando você entra naquela fase que você consegue fazer uma rotina bem perfeitinha. Eu digo que 3 meses é um marco para você ter certeza de que você fez tudo certo antes. Porque deixar para começar com 3 meses eu não acho legal. Então, eu acho que tem que Eu começar o também quanto acho. antes, né? Às vezes até na gestação, existem umas técnicas para poder você acalmar o bebê em determinado horário, para poder ele reconhecer o meu príncipe lindo, que a Carol ama muito. Viu? E Vai mamar, aí, tia Carol. pronto. Aí, o que acontece? Então, o bebê vai para casa, a primeira semana é caos, né? O puerpério é punk, você não sabe nem qual é o seu nome, não toma banho, é uma É. confusão na vida de uma pessoa. Passado uma semana, vem a consulta com o pediatra, aí a gente consegue arrumar algumas coisas, a amamentação está mais segura. Aí você começa a estabelecer uma rotina da seguinte forma. Durante o dia, janela aberta, luz mesmo, e voz no timbre normal, e bota o bebê no berço, né? Durante a Uhum. noite, você tem que escurecer tudo, deixar uma meia luz e entrar no quarto para dar de mamar, que eu chamo de surra de peito, para dormir mais ou menos no mesmo horário. Então, antes desse horário, a mãe janta, né? Toma um bom banho, bebe bastante água e vai para o quarto agora, é hora de dormir. E aí, dá uma surra de peito, que na verdade é ele que dá uma surra na gente, né? Aí, Ele tá peito, falando a peito, gente. peito, 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 e colocar o bebê apagado, porque assim, outra coisa também que tem muito até na internet, tem que colocar ele meio acordado para ele dormir sozinho. Ele não sabe o que fazer com isso. Ele tem que ser É. ensinado a dormir. Mais tarde ele vai aprender a dormir sozinho, vai apagar a luz e vai dormir, né?
mas ainda é Exato. cedo. Agora, o horário é importante, música também é importante, se a família Uhum. gosta. E a mesma sequência de músicas todos os dias é importante, porque é um Isso. condicionamento, a temperatura do quarto tem que estar a mesma. Então, assim, a família tem que adormecer junto com ele, né? E o acordar de um bebezinho pequenininho demais para ultrapassar as 3 horas, normalmente ele não ultrapassa às 3 horas, mas que a primeira vez que ele der o estirão, que seja de noite. Então, assim, o aporte calórico que você der para ele tem que ser muito rígido durante o dia. É livre demanda, mas é uma livre demanda organizada. Então, assim, durante a noite, se ele der o estirão, de noite tá tudo ok. Bebê ganhando peso, fazendo xixi clarinho, tá ótimo. Agora, durante o Exato. dia, você tem que ser mais rígido com isso para poder você garantir que ele vai dormir durante a noite. Exatamente. O que eu vejo E, muito é que às vezes alguns bebês dormem muito de dia e aí acaba que não tem a parte calórica necessário, de madrugada eles acordam mais, eles né? acordam por fome mesmo, né? Porque você Fome, deixa dormir, exatamente. porque não pode acordar, você deixa dormir. Mas eu gosto muito de fazer acordar, né? Abrir a porta, Uhum, desligar o ar, né? Pegar no exato, colo, e aí ele acorda e mama, né? Eu gosto exatamente. muito dessa técnica. Outra coisa É, também é o aconchego, porque quando você coloca o bebê no berço, o berço tá gelado, né? Do ar-condicionado. é. Então, aquela técnica de pôr o travesseiro e aquecer, e você coloca o Foi o bebê que junto com o funcionou. travesseiro com tudo, geralmente funciona. Ou colocar uma mantinha para aquecer o colchão. Aí tem. Isso. Não Alguma tem coisa que receita de deixe a bolo, né? situação. É, são dicas, né? São dicas. É, Cada bebê vai ter um ritmo. Eu sempre gosto isso. muito de falar para as mulheres que, assim, antes de tentar fazer alguma coisa, observe qual é o ritmo da criança e vá tentando devagar, fazendo pequenas intervenções, né? A questão da Isso. Até o sonequinha do padrão, dia. padrão de A... fome também. Tem bebê que mama rápido Exato. e tem bebê que demora mais mamando, né? Então, isso Exato. tudo faz Então, diferença. da mulher, às vezes, da família, ter um pouco de paciência, de observar isso por alguns dias, como é que o bebê se comporta, o que é que ele gosta, o que é que ele não Isso. gosta, para daí começar a fazer pequenas intervenções até conseguir fazer com que o bebê se autorregule. O que eu percebo Exato. muito é uma angústia de achar que em 30 dias a criança vai estar dormindo igual um adulto. Não existe, minha gente. O Não bebê ele vai existe. começar, me corrija, né, Carol, a regular o sono a partir de 4 meses, por aí. Isso. Então, É quanto quando mais cedo a sedimenta gente mesmo. Exato. Quanto mais cedo a gente fizer as rotinas, sempre no mesmo horário, a musiquinha, o ambiente calmo, a gente também está calmo. Não adianta você estar nervosa tentando botar o bebê para dormir, porque ele saca tudo, eles são espertos, É, né? verdade. Então a gente precisa desse cuidado. E aí, Carol, eu vou entrar aqui numa outra pergunta que a galera fez ao vivo aqui, que eu achei legal. Segurança do bebê no berço. Eu acho que é legal de É, falar disso, que a gente fica morrendo de não. medo de deixar o menino no berço. É. Voltando só essa coisa da cama compartilhada que você falou aí, é assim, Sim, realmente não existe receita de bolo para isso, não. Tem pessoas que condenam qualquer coisa, condenam botar no berço muito cedo, pois porque o é, menino pode morrer lá dentro, outros. Então, assim, você tem que ver o que que essa família tem condições de de fazer. superar, de fazer naquele momento, né? Bom, Perfeito, Carol. e fazer uma previsão de um momento de tirar também, né? Porque Uhum, se você deixar, né? Aí vamos conversando. Mas tem família que gosta de dormir com o bebê, você tem que e respeitar, você tudo orienta, bem. mas enfim. É. Então, só tem que ter cuidado com isso aí que você falou, de amassar. Aí tem algumas técnicas que a gente ensina para poder não amassar o menino. É, Exatamente. exatamente. Então, assim, o que essa dúvida em relação à segurança do berço foi uma coisa que eu percebi uma mudança muito grande do momento que comecei a fazer consultório para agora. Porque o Aham, berço, a gente está acostumado a fazer aquele enxoval lindo, com é. protetor de berço de um lado e do outro, cheio de pano, nanã. Então, a gente estava acostumado com isso. Aí, a Sociedade Americana de Pediatria fez um documento com várias dicas, né, várias orientações de segurança das crianças de uma forma geral. E aí, Uhum. proibiu protetor de berço. E eles Eu mesmo lançaram não comprei, não. Isso, exatamente. A gente bota só na minha época, minha filha tem 6 anos, foi só para visita. Quando ela ia dormir, tirava. Aí, É, que eu não, nem me dê ganhei. esse trabalho. Nem me dê esse trabalho. Então, aí o que acontece? Eles lançaram os berços telados, né? Com aquela telinha que parece cortinado.
né? E não tem grade, né? Porque o bebê aí não sufoca e não bota o bracinho ou a perninha entre as grades. Porque para quem tem a grade, eles lançaram essa telinha também que você... A tela para você encaixar. Para você vestir o berço. Vestir o berço, exatamente. Aí você tem que fazer isso porque o bebê, quando ele começa a rolar, você não sabe. Ele rola primeiro sem saber que está rolando. Então aí ele pode enfiar a cabeça entre o berço e o protetor e ali você não vê. A mãe está cansada, né? Bom, não precisa nem continuar. Esse é uma medida de segurança. Lençol, zero lençol. Zero lençol. É a criança com roupa de lagartixinha, toda coberta, sem lençol. E se você quiser travesseiro, tem que ser por debaixo do lençol de elástico também. Nada solto no berço. Porque... Saco de dormir é legal? Aqueles que amarram na cintura? Olha, já viu? Já. Mas tem uns que tem eclé. Eu tenho um pânico de eclé com o bebê. Né? Porque, inclusive, ele pode descer. O eclé belisca aqui e ele pode subir. Eu não gosto de saco de dormir, não. Saco de dormir, para mim, é para você aconchegar a criança dormir, depois que dormir, você tira. Tira. Também... Igual aquela camisa de força, sweddle, né? Isso, assim. A sweddle, isso. A sweddle é para aconchegar e tirar. Isso. E fora que os bebês hoje... Assim como o rolinho, né, que o pessoal ensina a fazer, aconchegar, rolinho, dormir. Tira, exatamente. Aí, os bebês hoje, eles têm um movimento... uma aquisição motora muito rápida. Eles nasciam antes de olho fechado, não se mexiam, ficavam no quarto lá. Agora, eles têm um controle cervical muito rápido, mexem muito o braço, então você vai conter o movimento do bebê também, né? Então, o ideal é só aconchegar e tirar. Então, relembrando, nada de pano solto, travesseiro se precisar, debaixo do lençol, bem presinho, evitar protetor de berço. Em cama compartilhada, eu falo a mesma coisa. O seu próprio travesseiro tem que estar debaixo do lençol. Evitar mantas soltas, né? Tentar estabelecer algum perímetro mínimo para o bebê, às vezes com o próprio travesseiro, botar o bebê para dormir num travesseirinho, porque acaba que a gente... Ou no Moisés. Um pouco. Ou no Moisés também, ou naquele... Ou no bebê conforto. Ou no bebê conforto também. Também o bebê rola. o bebê conforto é bacana, porque você bota o bebê de frente para você, né? Você com a cabeceira para cá e o bebê de frente, e aí você consegue ver ele fica com um elevado, aí é bom para refluxo, então às vezes é bacana. Bebê conforto. Exato. Vamos lá para mais perguntas da galera, viu, Carol? Tem uma coisa que estão me perguntando muito, foi uma curiosidade minha também, eu acabei estudando sobre isso, que é o banho de sol. Saiu um documento novo da Sociedade Brasileira de Pediatria, super bacana, já até repostei aqui pedaços dele, né, para responder às seguidoras, falando a respeito do banho de sol. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque ainda existe a cultura do banho de sol, com o sol direto no bebê. A gente já sabe que há muitos anos não se recomenda mais isso. Fala um pouquinho sobre isso, né? A gente tem aqui uma pergunta, né? Na minha casa não bate muito sol, às vezes à tarde, umas 15 horas. Somente a claridade que entra pela janela já é suficiente para o banho de sol? Ou esse horário das 15 é prejudicial? Muito do que as mulheres desejam do banho de sol é saber se ele vai ficar com os ossinhos fortes, se vai ter um aporte de vitamina D. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, Carol. Por causa de... Antigamente, a gente só fazia reposição de vitamina D da criança com 6 meses, aí tinha protocolo que era com 1 ano. Aí, diante da quantidade de criança, na verdade, a população em geral começou a ter deficiência de vitamina D no primeiro exame. Então, faz o exame com 1 ano, já estava com deficiência de vitamina D. Então, aí, a Academia Americana, ela definiu que nos países que não eram tropicais, primeiro, começou assim, precisaria fazer reposição de vitamina D desde o dia 0, quando nasce, né? Aí... Só que como começou a ter também nos países tropicais essa deficiência de vitamina D, a gente absorveu essa teoria e começou a prescrever a vitamina D para todos os bebês no primeiro dia da consulta. Eles não saem da maternidade com prescrição, mas no primeiro dia de consulta a gente prescreve, que é para prevenir a deficiência de vitamina D a partir de 1 ano, né? E isso dá um conforto, porque quando você não tem sol, você não vai poder colocar no sol. E também porque a gente tem um hábito de dar o banho de sol de forma muito inadequada. As crianças ou se bronzeiam, né? Que é um risco muito grande, né? Com a camada de ozônio, a gente não tem filtro.
não bota filtro solar em criança, e quando você bota, a vitamina D também não é absorvida. Então, mais para frente, Exato. né? Então, a gente pode fazer um banho de sol com a claridade, ficando na lateral do bebê, no sentido de estimular a produção da vitamina D, mas não é mais esse estresse que tem que dar a o banho de sol, pelo fato de que você está fazendo a reposição de vitamina D. O bebê está mamando, Exato. tem aporte de cálcio, então os ossos vão estar bem garantidos. Então, o banho de sol é uma coisa que a gente não está recomendando mais assim, entendeu? Assim, no dia rotina. Tem que dar banho de sol, né? Aí quando ele começar a descer pro parquinho e tal, ele toma aquele solzinho ali rápido. E um horário de 15 horas, como a pessoa perguntou, não é um horário legal, né? Porque é um horário que a incidência do sol é muito forte. Aqui na Bahia, então. Então, o ideal é você fazer de 16h30 às 17h30, entre 7 e 8 horas da manhã. Mesmo assim, o sol não pode incidir sobre o bebê. É a claridade na lateral. Pronto, maravilha. Voltando aqui um pouquinho, Carol, para responder a galera. Pediatra espetacular, muito bem. E esses ninhos e a rede, aquela redinha, né, que bota o neném para dormir aos ninhos. Fantástico. Eu acho fantástico, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, até nas UTIs os ninhos são utilizados, tá certo, gente? Bebês prematuros se beneficiam dos ninhos. Eles Gemelar. Gemelar, principalmente, que eles ficam juntinhos, né, Carol? E eles acabam lembrando do útero. O que eu li sobre a Sociedade Brasileira de Pediatria é que eles recomendam que o ninho seja feito em casa mesmo, do tamanho do neném. Porque talvez os ninhos comprados sejam muito grandes, é isso mesmo? É verdade, é verdade. Os ninhos que você compra, tem umas lojas especializadas em coisas de bebê que elas têm 6 tamanhos de ninho. 6, eu achei Meu Deus, top, né? fantástico. Agora você vai gastar uma grana, né, com isso, porque o bebê vai crescer. Você pode E se enrolar você quiser você pode enrolar. E aí, as UTIs neonatais, elas fazem o ninho com um lençol mesmo, que dá super para fazer em casa. E a criança aconchega. Fora que o colchão, aquele colchão que fica no bercinho, ele é um colchão duro. Se você for comparar com o seu colchão que você dorme, com molas ensacadas, não sei o que, é um colchão molinho, né? O do bebê é densidade 33, aquele colchão que a avó da gente botava a gente para dormir no chão, né? Perfeito. Então, é um colchão duro. Então, ele sai dentro da água que ele estava na barriga, que é super macio, de um colo para um berço, você vai, nasce espinho, ele chora. Não tem como eu dormir. Então, esses ninhos servem para isso. Eu digo que tem as espinhas da coroa de Cristo. Os espinhos da coroa de Cristo. Ó. Você bota para dormir, tá com o olho travado, né? E aí você... Exatamente, por causa disso. Porque não é legal estar ali. Então, se você bota um ninho, aconchega, se você prepara um ninho. Agora, realmente, isso de você fazer do tamanho da criança é o ideal. É o ideal. Por isso que é melhor fazer em casa mesmo. Eu fiz o meu em casa, né? Tem vídeos no YouTube ensinando, super legais, é super fácil de fazer. E eu fiz legal porque aconchegou, né? Ficou do tamanho certinho dele. Certinho. A rede é segura de usar, aquela redinha que o pessoal bota no berço? É segura, é segura. Agora, é segura também. O que acontece com a questão da segurança da rede? Depende da idade da criança e do desenvolvimento motor. Porque tem bebê que tem bebê que rola muito rápido. Né, que vira, joga a perna. Então, ele não vai acontecer nada porque ele vai cair de uma altura muito pequena e dentro do berço. Mas ele pode se laçar, né? E aí fica meio pendurado. Então, assim, a experiência que eu tenho, pessoal, com rede é com bebê prematuro e gemelar e, assim, até uns 15, 20 dias de vida. Depois disso, a gente não consegue deixar ele lá, não. Mas isso é a minha experiência. Eu achei meio perigoso, porque eu não tem nem 3 meses e já faz assim, já se vira. Pelo menos vira, né, a cabecinha do corpinho. Então eles estão. Eu acho que eles estão com Wi-Fi diferente da gente. Tá. Vamos lá. Uma dúvida que as meninas me mandaram, que eu não respondi, que a gente fez a enquete tradição da segunda-feira. Foi o seguinte, e a galera está fazendo aqui agora também, sobre vacinas públicas e particulares, né? Eu até coloquei para ilustrar no Stories, se vocês voltarem aí, meninas, vai ter lá o calendário vacinal do SUS e o calendário vacinal da Sociedade Brasileira de Pediatria. E as principais perguntas, Carol, que as meninas fizeram foi:
Qual é a principal diferença entre uma e outra? Existem vacinas que realmente são necessárias que está no privado, tipo, eu preciso pagar mesmo, dá para passar sem? Ó, o pediatra, quando vai fazer a orientação da vacina, ele tem que explicar a diferença entre as vacinas públicas e particulares. Tem vacinas que são iguais. Uhum, Tem vacinas que são iguais. exatamente. Às vezes a pessoa opta por fazer no particular pela questão da comodidade. Aí, BCG, hepatite B, que é feita no hospital, a maioria das vezes, né, quando tem oportunidade, ela é feita no hospital com uma clínica particular, porque a clínica particular está ali para fazer isso e você termina fazendo. Mas ela é idêntica à do posto. Não tem diferença nenhuma. Depois pula para 2 meses, né? E aí as vacinas de 2 meses, 2, 4 e 6 meses, tem algumas nuances. Porque existem vírus que são mortos, né? E tem vírus que é atenuado, né? E tem vírus que é vacina que é celular e tem vacina que é acelular. Então, as acelulares, elas têm menos efeito colateral. E algumas também são mais conjugadas. Então, a criança não toma uma furada a menos por ser mais conjugada. Então, isso tudo tem que dividir com a família. Se a família está apertada esse mês, então vamos fazer no posto. Dá para fazer um jogo. Agora, por exemplo, pneumo, né, que toma também com 2, 4, 6 meses. A pneumo do posto é 10. Pneumo 10, ou seja, ele tem 10 sorotipos, tipos da bactéria. E a do particular é 13. Ah, mas então 13 é melhor. Repare, a pneumo 10 é super boa. Ela é muito imunogênica. E você pode fazer um reforço com 13 depois, né? Dá para fazer esse jogo, né? Então aí tem que conversar caso a caso. A única vacina, a meningite ACWY, que antes no posto não tinha, né? Era só C. Ela realmente é superior à CWY, mas agora o Ministério da Saúde vai absorver essa vacina para a gente, que é muito bom. E a meningite B, que só tem no particular. Aí perguntam, né? Vale a pena fazer meningite B? Olha só, não tem casos de meningite B aqui na Bahia ainda, mas já teve em Fortaleza, ou seja, Nordeste, tem alguns casos no Sul e Sudeste. E a Bahia é um estado que tem muito turista, né? Que circula muita gente. A gente também viaja. Então, quando é muito raro, mas quando é seu filho, 0,1%, mas é seu filho, vira 100. Então, eu aconselho dar. Inclusive, filhos de médico, eu sempre falo, olha, nós vamos ser os primeiros a ter contato com a meningite B, porque os pacientes vão estar nos hospitais. Então, é uma vacina cara, infelizmente, mas eu aconselho dar. Seria uma dessas que não tem no SUS, mas que valeria a pena a gente ter. É, né? o esforço. Acho que sim. Falando de vacinas e contextualizando um pouco, a gente está tendo agora um surto de sarampo em São Paulo, com várias mortes, e na Bahia, 3 casos de pessoas que vieram de São Paulo, né, para Porto Seguro, inclusive. Criou-se um pânico, né, meio generalizado. Só para avisar uma coisa, meninas, gestantes não podem se vacinar para sarampo, tá certo? É uma vacinação que a maioria de nós já teve no passado, a gente está tendo várias campanhas. Então, a gestante em nenhuma idade gestacional pode usar essa vacina. Mas aí eu sempre aconselho que se faça um cinturão de proteção em torno dessa gestante. Então, vocês, mulheres grávidas, mandem para os familiares pedindo que eles atualizem os cartões vacinais, né? As funcionárias que vocês tiverem em casa, todo mundo que estiver cuidando de você ou do seu bebê precisa se vacinar, né? Exatamente. E aí eu entro, Carol, na questão das visitas, contar com o bom senso das pessoas, que se tiverem sinais de qualquer virose, não visite o bebê, por favor. Pelo amor de Deus. Pelo amor não visite de Deus. Ninguém. Que dirá o bebê? O bebê, meu Deus, não tem nada. E aí, Carol, fala um pouco sobre essa questão da vacina de sarampo no bebê. A vacina do sarampo, ela está no calendário, né, junto com a tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola, que faz com 1 ano. Né? No particular, é uma tetraviral que junta com a varicela. E aí, com 15 meses, tem um reforço da tetraviral que junta com a varicela. Todo mundo toma essa vacina 2 vezes, o bebezinho, a criança. Né? Em períodos de surto, o Ministério da Saúde ele recomenda você antecipar a dose do sarampo isolada
que você pode fazer com 9 meses, que antigamente era com 9 meses, você pode fazer até 6 meses de idade, você pode fazer em períodos de surto. Então, assim, em São Paulo já tem a recomendação de fazer, antecipar até 6 meses a criança tendo, fazer só sarampo. Aqui na Bahia ainda não tem essa recomendação, mas eu acho que vai chegar, né? Porque o surto passado, o surto de 2016 foi muito grave e foi feito isso. Então, quem tomou 2 doses da vacina está imunizado, quem teve sarampo está imunizado, e os adultos, crianças acima de 10 anos, entre 10 e 29 anos, tem que tomar 2 doses, né? Se nunca tomou, uma dose e depois a outra com 1 mês ou 3 meses. E de 29 a 49 anos é uma dose só. Eles também estão fazendo para profissionais da área de saúde, talvez também 2 doses, para quem não tomou. Né? Então, a gente está aguardando, mas provavelmente todos os profissionais da saúde também tomaram já. Lactantes também não podem, gente, porque lactante não pode. Vírus vivo atenuado. Tá? Atenuado. Então, se você amamenta, não pode tomar. Mais uma vez, pede para fazer o cinturão de proteção no seu redor, né? E ficar atento para qualquer sintoma, né? Ô, Carol, só confirmando a informação, no posto de saúde já tem a ACWY? Não, está sendo liberada agora, vai ter. Vai ter ainda. É uma vai pergunta ter. De Lore fofinha. Dani Cunha, amiguinha. Meu filho tomou meningite B, mas ainda não tomou o reforço que deveria ter ocorrido 23/6. Pode tomar o reforço sem problema ou terei que recomeçar? Eu queria Pode tomar o reforço sem problema. Sem problemas, né? Todas as vacinas, Carol, a maioria das vacinas, a gente se perder a data, a gente tem que recomeçar ou a gente pode continuar tomando Pode continuar. Pode continuar, exceto a rotavírus. A rotavírus, ela tem um prazo para você fazer a última dose, que seria 6 meses e 15 dias. A rotavírus, se não tomou, não tomou. Não tomou, não tomou. Não tomou. Acabou, né? Acabou. O resto você pode continuar, né? Isso. Certo, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui que eu não consigo ler, mas o bebê nasceu com 30 dias. Bebê com 30 dias de nascido, 2,6 kg, engordou apenas 30 gramas com 1 mês. Foi pedido para inserir leite artificial 2 vezes por dia e ferro. É necessário? A suplementação de ferro é de fato necessária? Pronto, responda aí, Quero. A questão da suplementação de ferro foi uma mudança também, porque antes a gente só fazia a partir do início da alimentação complementar, né? Aí, por causa da quantidade de crianças com anemia por deficiência de ferro, que é anemia ferropriva, o estudo é que comece a partir de 1 mês de idade, porque fazia para prematuro e começou para bebê saudável, aleitamento materno, independente da fonte de aleitamento, materno ou artificial, enriquecido, né, que chama leite de partida. Eu confesso que eu não consigo aceitar muito ainda esse protocolo, porque eu não tenho uma casuística de crianças que são bem acompanhadas, aleitamento materno ou fórmula boa, em um volume normal, aceitável para a idade, com 1 ano com anemia, não. Então, assim, eu ainda discuto um pouco isso dentro de mim, mas a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que com 30 dias comece a reposição de ferro. Além disso, eu acho que o ferro dá muita intolerância. Os bebês ficam né, eles não ficam legais. Aí, quando é muito pequenininho, mas isso assim é uma coisa pessoal, né? Eu sou hematoped, mas é uma coisa pessoal. Eu queria até gerar uma discussão isso entre as hematologistas para ver se realmente... Mas a recomendação é fazer. Na realidade, essa é uma discussão também, já desde que nós obstetras temos muito cuidado. Atualmente, uma das intenções do não clampeamento imediato do cordão umbilical é justamente manter esse aporte de ferro para esse bebê, não precisar desse ferro exógeno depois. Então, até que ponto a gente já está fazendo esse clampeamento? A maioria dos médicos... Né? Na realidade, não conheço nenhum médico que faça clampeamento precoce, a não ser que seja estritamente necessário. Será que esses bebês não vão ter um over, né? Um excesso de ferro? Não, eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar mais para frente, porque essas pesquisas foram feitas antes de todo mundo começar a clampear mais tardiamente. Né? E assim,
se você for fazer um estudo populacional e for comparar a população em geral, que é de uma classe média, de uma classe social mais elevada, é diferente da população em geral, que as mães, elas engravidam um atrás do outro e elas têm anemia, né? Então, nesses casos, eu acho que precisa colocar, entendeu? Assim, então, se eu fizesse um ambulatório de pediatria no SUS, eu colocaria para todos, com toda certeza. Mas, no particular, eu ainda questiono, porque as mães, elas quase todas tomam reposição de ferro. As que têm anemia tratam e as que não têm anemia fazem profilaxia. Então, Exatamente. A maioria. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui que a galera colocou. Teve alguma de ômega 3 aqui que eu vi, mas eu não consigo ver. Mas fale aí de ômega 3, que eu não tô vendo aqui não, essa da ômega. É porque pra mim fica meio apagada, pra você mesmo. É só você correndo assim com o dedo, ó, Carol, pra cima e pra baixo. Aí tem umas coisas que é de consulta aqui, que a galera não perde tempo. Consulta não pode não, galera, que senão cremeve come nosso fígado. A gente vai dar dicas gerais. Dicas gerais. Conseguiu ver esse daí do ômega? Já passou. Mas assim, eu acho que ela perguntou a respeito da reposição de ômega 3, não sei se é para a mãe ou para o bebê. Bom, o ômega 3 é uma coisa que está na moda, né? DHA, ARA e tal. O que eu sei é o seguinte, a obstetra vai falar melhor em relação à mãe que faz a reposição. Os bebês, as crianças de uma forma geral, todo mundo que estiver assistindo aí que tem filho, as crianças estão mais inteligentes. Elas têm um cognitivo, umas respostas, uma coisa motora, é um negócio surreal. A gente não consegue nem alcançar o que essas crianças estão fazendo. Será que não é por causa disso, ou é uma evolução, uma coisa assim? Mas eu percebo que as mães que fazem acompanhamento nutricional durante a gestação adequado, usa probiótico, tudo direitinho, os meninos nascem uns curiscos de inteligência. Eu acho que tem alguma coisa a ver, né? Mas aí me fala, Adri, se você costuma fazer reposição, se é praxe, não sei. Na realidade, a questão é a seguinte, a Organização Mundial da Saúde continua não recomendando a suplementação se a mulher tiver um aporte de ômega 3 vindo da alimentação, que equivale a 3 a 5 porções de peixe, atum, salmão, esses peixes de água gelada, vale aquele de latinha, tranquilamente. Também. Se a mulher tiver aporte de chia, linhaça, essas outras coisas. Para as mulheres que não toleram peixe, não comem peixe, não vivem, né, têm uma má alimentação, então eles recomendam aí o uso dessas cápsulas de ômega. Eu acho assim, o que aconteceu foi uma moda, né, muito vendido pela indústria farmacêutica, validado pela galera como se fosse universal você usar ômega. Eu acho que tem que ser caso a caso, é um suplemento caro, porque assim, ó, gente, não é qualquer ômega da farmácia, não. O ômega bom, infelizmente, é o ômega que custa 100, 150 reais o mês. É caro. Então, a gente precisa ser um pouco mais criterioso para saber quem vai realmente usar. E recomendar que as mulheres tenham um aporte maior de ômega na alimentação durante a gravidez. Né? O que eu percebo é assim, a inteligência ele não está ligado somente ao ômega. Várias coisas estão ligadas e vários estímulos estão ligados à inteligência, né? Com certeza. Principalmente os hábitos ambiental, a parte ambiental, né? Da família, se aquele casal tem maior estudo, se eles ouvem mais música, independente da música que seja, se eles têm o hábito de conversar e se comunicar com o bebê na barriga. Estimular. Se aquela mulher consegue ter uma alimentação regular e boa, né, com bom aporte de proteína principalmente e gorduras saudáveis, então os estudos já vêm mostrando que isso aumenta a inteligência e o ômega entraria aí. Né? O ferro também. O ferro também, né? A cognição por causa disso que a SBP começou a fazer, para melhorar a cognição das crianças também. Mas assim, isso, porque eu acho que o que está acontecendo é esse acompanhamento nutricional que está fazendo esse aporte melhorar, não necessariamente o ômega 3 em cápsula. Eu acho que o que está fazendo, mas o ômega 3, ele melhora a sinapse, então pode ser que tenha relação com isso tudo, né? As famílias também têm lido muito sobre estimulação.
Leem muito. Essa é uma geração de pais que tem muita preocupação com a educação, com essa coisa toda. Então, isso também. Até porque eles têm que alcançar os filhos, né? Porque realmente. Tá dando rasteira na gente, ó, rasteira. É. Então, assim, o que eu sempre gosto de fazer é de individualizar. O ferro, realmente, a gente usa na maioria das gestantes para evitar a questão da anemia e porque a anemia na grávida dá risco de parto prematuro, romper bolsa antes do tempo, feto pequeno para a idade gestacional, então a gente tem que ter esse cuidado. A questão da vitamina D na gravidez também é importantíssimo, já tem orientação do Ministério, orientação das nossas sociedades, de fornecer a essa mulher um aporte bom de vitamina D, quer seja na alimentação, quer seja suplementado. E o ômega, ele está entrando nessa daí. Mas a Organização Mundial da Saúde ainda preconiza ainda a alimentação não recomenda. Antes da suplementação universal. Carol, tem uma pergunta aqui, falando sobre a alimentação do bebê. Eu vou mudar um pouquinho. Deixa eu só responder essa aqui, de talassemia. E quando há caso de talassemia na família, devemos levar o bebê ao hematologista? Por favor, leve. Por favor. O teste do pezinho não vê talassemia. O teste do pezinho não vê talassemia, tá? Pois é. Então, se a família tem caso de talassemia, anemia falciforme ou qualquer outra anemia hereditária, tem que levar no hematopediatra. Geralmente, Carol, é naquele primeiro mês de vida, né? Logo. Ou quando o teste do pezinho detecta alguma coisa, geralmente o pediatra leva, né? Mas quando tem uma história familiar, alguma coisa assim, é bom levar, para pelo menos fazer um aconselhamento genético. Sim. Essa pergunta aqui de Rafaela, ó. Bebê de 2 meses que usa a fórmula precisa tomar água? Antigamente tinha que tomar água. Continua, Carol? Não. Assim. Melhoraram as fórmulas, né? A fórmula que tem hoje, a tecnologia é muito avançada. Então, a proporção de água que você bota para cada 30 ml, um scoop daquele, aquilo ali é uma dissolução ideal para a quantidade de sódio, potássio, tudo que tem ali. Então, não precisa de água. Algumas pessoas, quando está um dia muito quente e aquele bebê muito guloso e não quer antecipar a mamada, porque às vezes eles pedem mamada por questão com sede. Aí, às vezes você pode dar um pouco de água, mas assim, recomendação não tem. Não tem recomendação. Não tem. Uma pergunta também recorrente, Carol. Isso aí eu acho que vai ser outra live, inclusive, que a gente vai fazer. Já são 20h20. Já está quase acabando. Quando introduzir o leite formulado? O que é que eu vejo muito das mulheres, né? Existe algumas linhas em que se quer que o bebê ganhe aquele percentual de 40, 50 gramas por dia. E existe a linha que eu acho que é mais fisiológica, de entender que cada bebê vai ter um padrão de crescimento, desde que ele esteja crescendo na mesma curva, tá tudo bem, né? E isso angustia muitas mulheres, porque às vezes fica assim, tem que acordar 3 em 3 horas, porque senão ele não vai ganhar peso. E aí ele está ganhando somente 20 gramas e é pouco, ele tem que ganhar mais, tem que produzir leite. É um assunto bastante controverso, mas dá uma pista assim pra gente, né? Quando é que realmente é necessário para o crescimento do bebê introduzir leite? Olha, cada caso é um caso. Tem criança que ela vai ficando consumida, né? Ela realmente não ganha peso, ela começa a curva ficar reta ou cair, e a mãe não está dando conta dessa amamentação por qualquer motivo, né? Porque todo mundo tem condição de amamentar, né? Mas às vezes a condição não está naquela nutriz, naquele momento. Eu tenho mães que eu acompanho que não amamentaram o primeiro e amamentaram até 1 ano o segundo, né? Depende de toda uma questão, a questão da amamentação. A introdução de leite artificial e qual leite artificial vai ser usado, a fórmula, depende realmente do depende muito do acompanhamento. Tem pediatra que, por exemplo, venha pesar daqui a 2 dias, venha pesar daqui a 3 dias, sabe? E aí você consegue segurar a amamentação e não usar a fórmula. Tem outros que falam, retorne daqui a 15 dias, não ganhou peso, bota a fórmula. Então, assim, depende muito desse acompanhamento. Não tem como te dar assim, uma certeza de que a criança vai ou não precisar de fórmula, entendeu? Mas o que eu acho mais importante...
Porque elas querem muito, é uma coisa assim, muito taxativa, e não é. Ah, É não. bebê a Não, bebê, mãe a bebê a mãe. bebê. Essa coisa de 40 gramas por dia, 50, isso não existe, na minha opinião. Na Pois verdade, é. não existe na opinião de mais ninguém, eu espero. Porque é a É, curva, é a curva da criança, é a curva genética dele, do perfil genético dele, né? Logicamente, você tem que perceber se a criança está ficando saudável, se o bebê é um bebê saudável, se ele dorme tranquilo, se ele vai tranquilo ao seio, ou se ele toma o leite, né, o volume calculado para ele. Não é o volume que está no rótulo do leite, é o volume com cer- calculado para a capacidade gástrica dele, para o peso que ele tem, né? O intervalo também, tudo isso precisa ser calculado, né? Então, com o é, pediatra, entenderam, com o meninas? Então, assim, pediatra, é. é tudo muito calculadinho de acordo com o desenvolvimento neuropsicomotor daquele bebê, do peso É. daquele bebê, da real necessidade, tudo isso. Não existe uma fórmula mágica, né? Realmente tem que achar um pediatra para chamar de seu e De seu, seguir. Eu é. digo assim, ó, ache um que seja da sua filosofia, né? Que você possa Exatamente. confiar, trocar uma ideia para poder a gente ir seguindo e Que você tem confiando que às acesso, vezes né? que você tem acesso, né? Deixa eu ver aqui. Andresa Raíssa. O bebê de 18 dias não sai do peito. O que fazer? Não consigo fazer nada. Bem-vinda, Andressa. Ó, difícil. É Andressa me menino? mandou. Se for menino, minha irmã, Pedrinho passava 4 horas. Eu tinha que levantar fazer xixi acompanhada. Ó, num peito arrotava, no outro peito arrotava, no outro peito Isso, compra. arrotava. Eu sou a favor de botar logo no sling. Isso. Ajuda muito, Andressa. Fale, que cortou. É menino É, mesmo, aí ela respondeu. é menino. Menino é Mac Tetas ambulante. Mas vai dar, Exatamente. mas vai dar tudo certo. Agora é bom você se alimentar bem, beber bastante líquido para aguentar o tranco, porque tem bebê que é assim mesmo, uma ventosa, né? E assim, vai botar, aí vai vir a vovó. Bota o bico para ele sair do peito um pouco, porque ele fica querendo sugar. Veja bem, precisa discutir isso com o pediatra, porque assim, eu não sou contra bico, não. Né? Eu acho que bico Uhum. tem o seu papel. Mas aí, para fazer esse sentido, precisa conversar com o pediatra, porque tem criança que fica sugando vocês sem mamar, e se você botar o bico, aí ela vai mamar menos e pode perder peso. Então você tem que ter muito É, cuidado, entendeu? exatamente. Mas Na realidade, o que eu sempre aconselho quando está nesses primeiros dias é que realmente a mulher tente não ficar sozinha em casa, se for possível, né? é Pelo verdade. menos esses primeiros 20 Tem que ter uma dias, rede de apoio, é. porque para a gente conseguir amamentar livre demanda, e nesse começo é isso mesmo, o bebê fica literalmente pendurado, a gente precisa de alguém que possa fazer uma comida, que possa dar uma geral na casa, que possa arrumar nossa roupa, e até mesmo segurar o bebê rapidinho para poder a gente fazer um xixi, tomar um banho, coisa Com rápida, certeza. mas lembrar que isso vai passar. São esses primeiros dias, né? Tentar descansar na hora que o bebê descansa. Então, são coisas retóricas, mas que às vezes a gente precisa ouvir de novo para lembrar. É Para não verdade, se é tornar verdade. tão exaustivo. Precisa de ajuda, aceite ajuda do jeito que ela vier, né? Eu só posso Exatamente. lavar a pilha de prato. Tá ótimo. É, Eu quero lavar o banheiro. Tá ótimo. E o exercício da vista grossa. A ajuda que vier tá boa. Ninguém vai fazer nada igual a você. E o que os outros fizerem tá ótimo, né? Então a exatamente. Isso gente é tem que. uma boa dica. Tipo Aceite assim, vista ajuda. grossa. Aceite É. ajuda do jeito que ela vier. Carol, tem umas perguntas aqui no inbox que o pessoal tomou, que falou. Eu vou falar rapidinho, porque a gente só tem mais 4 minutos. Oi, por Tá. favor, deram vacina de 2 meses na minha bebê de 1 mês. Tem algum problema? Qual vacina? Pois é, não colocaram A aqui. sequência toda de 2 meses? Ou foi hepatite B? Porque às vezes. Às vezes antecipa a hepatite B, né, Carol? A hepatite B, ela ficou para 2 meses, porque ela juntou, né, com outras, mas ela pode ser Pode feita ser também. dada isolada no primeiro mês, exatamente. É. Outra aqui. Boa noite. Minha filha de 3 anos SS, extremamente bem acompanhada. Não faz mais.
transfusões há quase 2 anos. Ela precisa de reforço para o sarampo? Não sei se ela foi vacinada. Essa questão da É, transfusão não tem relação, mas tem que ver se o cartão de vacinal dela, porque aí ela entra para o cartão vacinal de uma criança sem doença falciforme. Ela tem que estar vacinada. exatamente. 2 Exatamente. doses. 2 doses, muito bem. Gente, deixa eu ver as últimas perguntas. Eu voltei a trabalhar e meu bebê está com 8 meses. Dei mama exclusiva até 6, introduzi a papinha, pois agora não estou com boa produção. O que faço? Ah, isso aí vai ser uma consulta com o pediatra mesmo. Bom, gente, eu me enganei, só faltam 25 segundos. Carol, obrigada. Acho Adorei. que, Beijo. acho que ficou um bocado de assunto. Vamos depois, né, fazer outra. Tá joia. Um cheiro. Obrigada, Carol. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.